Uma declaração surpreendente de Donald Trump ecoou pelos meios de comunicação. Ele havia se voltado para Deus. O que isso realmente significa? Seria apenas uma estratégia ou um verdadeiro clamor por fé? Enquanto isso, Elon Musk, o ícone da tecnologia, diante de uma multidão de telespectadores. E ali, alguém lançou uma pergunta que fez o sangue correr nas veias. Você aceita Jesus? O que passa pela cabeça de um homem que desafia os limites da ciência e da realidade? Ele tem respostas para tudo, mas e se a resposta para a vida eterna estiver em uma simples escolha? Esses momentos nos fazem refletir. As crises podem ser o ponto de virada que nos leva a buscar algo maior. Será que estamos prontos para ouvir essas vozes que clamam por fé em meio ao caos? Você já parou para pensar em como eventos traumáticos afetam a maneira como as pessoas enxergam a vida, a fé e suas crenças? É fascinante observar como, após uma crise, e me refiro a crises profundas, como atentados e catástrofes, muitos se voltam para a espiritualidade em busca de respostas. Um exemplo claro disso são as figuras públicas, aquelas que estão sempre sob os holofotes. Quando algo trágico acontece, elas muitas vezes sentem a pressão de se pronunciar, e suas declarações podem nos mostrar uma nova faceta de suas crenças. É como se a dor e o sofrimento de eventos tão impactantes despertassem um desejo de reconexão com algo maior. A transformação espiritual que ocorre após uma crise é, na maioria das vezes, uma resposta instintiva. É como se, diante da fragilidade da vida, uma luz se acendesse na mente dessas pessoas, levando-as a questionar suas crenças mais profundas. Eu me lembro de ter assistido a uma coletiva onde um político, com lágrimas nos olhos, falou sobre como um atentado o fez repensar sua fé. Ele mencionou que, em momentos de desespero, a espiritualidade se torna um abrigo, uma forma de dar sentido ao sofrimento. Essa nova perspectiva pode até inspirar outros a reavaliar suas próprias crenças. As mudanças não são apenas pessoais, elas também podem ter um impacto social significativo. Quando figuras públicas compartilham suas experiências espirituais após uma tragédia, elas não apenas humanizam suas narrativas, mas também tocam as vidas de milhares de pessoas que enfrentam suas próprias crises. O que antes era uma crença privada pode rapidamente se transformar em um movimento coletivo. A forma como a fé é reconfigurada após crises é um fenômeno complexo e profundo que merece nossa atenção. Quando pensamos em figuras públicas como Donald Trump e Elon Musk, é inevitável que suas declarações de fé provoquem diferentes reações na população. A verdade é que, para muitos, a fé é um tema delicado, carregado de histórias pessoais e crenças profundas. Quando alguém em uma posição de destaque se pronuncia sobre isso, a repercussão pode ser imensa. No caso de Trump, por exemplo, suas declarações muitas vezes são recebidas com aplausos por parte de seus apoiadores, que sentem que ele está validando suas crenças. Para outros, no entanto, essas mesmas palavras podem soar como um jogo político, o que gera desconfiança e ceticismo. Além disso, a forma como as declarações de fé são recebidas pode variar enormemente dependendo do contexto. Em tempos de crise, quando as pessoas estão buscando conforto e esperança, uma mensagem religiosa pode ressoar de forma mais intensa. Trump, por exemplo, frequentemente usa referências bíblicas e apelos à fé em momentos críticos, e isso parece solidificar seu apoio entre os evangélicos. Eles veem nele uma voz que representa seus valores e crenças em um mundo que muitas vezes parece caótico e sem sentido. Por outro lado, a recepção das declarações de fé de Elon Musk é um pouco diferente. Musk, conhecido por sua abordagem científica e racional, pode ter um público que não necessariamente espera ou deseja ouvir sobre espiritualidade. Quando ele menciona questões de fé, isso pode ser recebido com mais curiosidade do que concordância. Para muitos, ele é visto como um inovador e, portanto, suas reflexões sobre espiritualidade podem ser interpretadas como uma tentativa de humanizar sua imagem.
o que gera debates interessantes sobre a interseção entre tecnologia e fé. Nos últimos anos, dois nomes dominaram os holofotes: Donald Trump e Elon Musk. Mas o que esses dois gigantes têm a ver com profecias bíblicas? Prepare-se, porque o que vou compartilhar pode abalar suas convicções e abrir seus olhos para uma realidade que muitos ignoram. Imagine um mundo onde a fé e a tecnologia se entrelaçam, onde as decisões de um ex-presidente e um magnata influenciam não apenas o presente, mas o futuro espiritual da humanidade. Você já parou para pensar como as ações deles podem estar conectadas a antigos textos sagrados? É intrigante, não é? Cada passo, cada declaração, parece ressoar com as previsões que muitos acreditavam estar esquecidas. E a conversão de Trump? O que ela realmente representa? Estamos diante de um sinal, um alerta. Enquanto você se pergunta o que tudo isso significa, lembre-se, as respostas podem estar mais próximas do que você imagina. Os laços entre fé, poder e as profecias são mais fortes do que muitos pensam. Imagine estar em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais interessadas em falar sobre fé e espiritualidade. Não é incrível como até as figuras públicas, aquelas que vemos na TV e nas redes sociais, estão se abrindo sobre suas crenças? Parece que estamos vivendo uma era de grandes revelações, onde o que acreditamos se torna tão importante quanto o que fazemos. Nesse cenário, os que se destacam são Donald Trump e Elon Musk. Ambos são muito conhecidos, mas agora estão chamando atenção por algo diferente: suas opiniões sobre Deus e espiritualidade. Esses dois nomes são poderosos e influenciam milhões de pessoas ao redor do mundo. O que eles falam sobre fé não só afeta suas próprias vidas, mas também faz muita gente pensar e discutir sobre espiritualidade. E é exatamente isso que vamos explorar agora, entendendo como essas grandes revelações se encaixam em um mundo que está mudando tão rápido. Algo que pegou muita gente de surpresa foi a declaração de Donald Trump de que ele agora é um crente em Deus. Imagine alguém que sempre foi conhecido por seu estilo direto e muitas vezes controverso, de repente anunciar uma mudança tão significativa em sua vida. Esse tipo de declaração não passa despercebida, principalmente quando vem de uma figura tão poderosa como Trump. Quando Trump falou sobre sua nova fé, foi algo que repercutiu mundialmente. Pessoas de todos os cantos começaram a falar sobre isso. Alguns ficaram felizes, acreditando que essa mudança mostrava um lado mais humilde e humano de Trump. Outros, no entanto, ficaram céticos, se perguntando se isso era genuíno ou apenas mais uma jogada estratégica. Pense em como essa declaração impactou a sociedade. Para seus seguidores mais leais, isso pode ter sido visto como uma prova de que ele estava se tornando um líder mais sábio e espiritual. Para seus críticos, pode ter sido motivo de desconfiança, uma tentativa de conquistar a presidência. De qualquer forma, a declaração fez com que muita gente parasse para refletir sobre o que realmente significa acreditar em Deus: sinceridade ou estratégia. Aqui é onde as coisas ficam interessantes. Será que Trump realmente teve uma mudança de coração? Ou será que ele está usando essa declaração para alcançar algum objetivo político? Qual sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Como em muitas situações, as opiniões se dividem. Alguns acreditam que essa é uma nova fase na vida de Trump, enquanto outros acham que ele está apenas tentando ganhar mais apoio, especialmente entre os grupos religiosos. Vamos mudar um pouco o foco e falar sobre uma das mentes mais brilhantes e controversas do nosso tempo: Elon Musk. Em uma entrevista, ele foi questionado sobre algo que deixou muita gente curiosa. Você aceita Jesus? Essa pergunta, tão simples e direta, fez com que muitas pessoas se perguntassem como alguém tão focado em ciência e tecnologia lida com questões de fé. Imagine Elon Musk, um homem conhecido por suas inovações tecnológicas, sentado em uma entrevista, quando, de repente, o assunto muda para algo totalmente diferente: espiritualidade.
A pergunta sobre Jesus veio de surpresa, pegando Musk desprevenido. A curiosidade era grande. Afinal, como alguém que está liderando o avanço da humanidade em direção ao futuro, responderia a uma pergunta tão antiga e profunda? A resposta de Musk foi ambígua, deixando muitos se perguntando o que ele realmente pensa. Ele não deu uma resposta direta como sim ou não, mas falou de maneira que deixou espaço para a interpretação. Algumas pessoas viram na resposta de Musk uma abertura para a espiritualidade, enquanto outras acharam que ele estava sendo evasivo. De qualquer forma, sua resposta foi suficiente para causar um grande burburinho. Quando pensamos em Elon Musk, geralmente associamos sua imagem à ciência, inovação e a um futuro repleto de tecnologia avançada. Mas e quanto à espiritualidade? Será que Musk acredita em algo além do que a ciência pode explicar? Ele já falou sobre questões filosóficas e sobre o impacto que a inteligência artificial pode ter na humanidade. Talvez, no fundo, Musk esteja mais ligado à espiritualidade do que muitos imaginam, mesmo que de uma forma diferente do que estamos acostumados a ver. Agora, antes de nos aprofundarmos mais no momento em que Donald Trump falou que agora ele crê em Deus, vamos ver o que a Bíblia pode nos revelar. Quando olho para as profecias bíblicas e as conecto com líderes da nossa era como Trump e Musk, percebo que há um campo fértil para discussões intrigantes. As Escrituras sempre foram uma fonte de inspiração e, ao mesmo tempo, de debate. A interpretação de profecias pode variar enormemente e, em tempos de incerteza, como os que vivemos atualmente, muitos buscam sentido e orientação nas palavras antigas. Eu me pergunto se essas figuras estão, de alguma forma, cumprindo os papéis que as profecias sugerem. Uma das questões que surge é: como as ações de Trump e Musk podem ser vistas à luz das profecias? Para muitos, a ascensão de líderes como eles pode parecer um sinal de que estamos vivendo em tempos apocalípticos, onde as forças do bem e do mal estão em constante batalha. Há quem acredite que os discursos de Trump sobre a grandeza da América e suas promessas de restaurar valores tradicionais estão alinhados com algumas visões de um futuro prometido. Para mim, essa conexão é fascinante e, ao mesmo tempo, perturbadora. Por outro lado, a visão futurista de Musk também pode ser interpretada através de uma lente profética. A busca por novas fronteiras e a transcendência da condição humana parecem ecoar algumas das esperanças descritas nas Escrituras. A exploração de Marte, por exemplo, pode ser vista como uma tentativa de cumprir a ideia de que a humanidade deve continuar a se expandir e evoluir. Essa interconexão entre fé e ciência é um aspecto que me chama a atenção, pois desafia as noções tradicionais de que a tecnologia e a espiritualidade são esferas separadas. A forma como as profecias são interpretadas hoje também revela uma mudança na maneira como lidamos com a espiritualidade. Em vez de se ater a uma leitura literal, muitos estão buscando significados mais amplos e aplicáveis à sua própria realidade. Isso é particularmente relevante no contexto de líderes como Trump e Musk, que, intencionalmente ou não, oferecem narrativas que podem ser consideradas como parte de um grande plano divino. Essa reinterpretação das profecias é um reflexo de uma era em que a espiritualidade está se tornando cada vez mais pessoal e subjetiva. Em suma, a conexão entre profecias bíblicas e a era moderna é uma conversa rica e complexa. Ao observar figuras como Trump e Musk, somos levados a questionar o que essas profecias significam para nós hoje. Essa intersecção entre o antigo e o novo nos oferece uma nova perspectiva sobre como a fé pode moldar a política e como a política pode, por sua vez, influenciar a espiritualidade. Estamos navegando em um território desconhecido, onde as antigas promessas e as novas realidades se encontram de maneiras inesperadas. A Bíblia, um livro que tem guiado a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos, contém profecias e ensinamentos
que muitos acreditam serem relevantes para os dias de hoje. A Bíblia é rica em passagens que falam sobre fé, líderes e os tempos finais. Quando Trump declara sua fé em Deus, muitos cristãos imediatamente se lembram de versículos que falam sobre a importância da fé verdadeira e os desafios que vêm com ela. Por exemplo, em Mateus 7,15, Jesus alerta sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esse versículo faz com que muitos questionem a sinceridade de figuras públicas quando elas declaram sua fé. Será que estão sendo genuínos? Ou há algo mais por trás? A Bíblia também fala muito sobre líderes mundiais e o papel deles nos tempos finais. No livro de Apocalipse, há passagens que descrevem líderes que surgirão enganando muitos com palavras doces e promessas grandiosas. Isso faz com que as pessoas fiquem atentas quando figuras poderosas, como Trump, começam a falar de fé. Será que estamos vendo algo que foi predito nas Escrituras? E como isso se relaciona com as mudanças que Musk está trazendo para o mundo com sua tecnologia? Além disso, a Bíblia ensina que líderes têm um papel crucial na disseminação da fé. Eles podem ser guias que levam as pessoas a Deus, mas também podem desviar muitos do caminho certo. É por isso que os cristãos são incentivados a orar por sabedoria e discernimento, para que possam reconhecer a verdade em meio às muitas vozes que clamam por atenção. Agora que discutimos o que a Bíblia diz sobre líderes e profecias, vamos explorar um fenômeno que tem chamado a atenção de muitas pessoas: as conversões públicas de figuras famosas. Quando alguém como Donald Trump anuncia que agora é um crente em Deus, isso gera uma enorme repercussão. Mas a pergunta que surge é: essas conversões são genuínas ou fazem parte de uma tendência maior? Mas, antes de você responder, vamos por um ponto de vista, pelo que aconteceu recentemente. Você já se pegou pensando em como a vida pode dar uma guinada inesperada? Foi o que aconteceu com Donald Trump em um momento que ele jamais imaginaria. Durante um comício em Butler, Pensilvânia, Trump estava no meio de seu discurso, envolvido pela energia da multidão, quando de repente, um som cortante ecoou no ar. Uma bala, disparada por um atirador, passou tão perto de sua cabeça que ele sentiu o calor do metal roçando sua orelha. Tudo aconteceu em um instante, mas o impacto foi profundo. Naquele momento, Trump não viu apenas a ameaça, mas uma intervenção divina. Ele acreditava que, por algum motivo, havia sido protegido, como se uma mão invisível tivesse guiado o trajeto da bala para que ele saísse ileso. Essa experiência, que poderia ter sido fatal, foi transformada em um marco em sua vida espiritual. Na entrevista com Elon Musk, Trump compartilhou como esse incidente o fez reavaliar suas crenças e reforçou sua fé em Deus. Ele viu isso como um sinal claro de que há algo maior, um poder divino que o protege. Esse episódio não foi apenas um susto, mas um momento de revelação. Para Trump, foi como se Deus tivesse mostrado a ele que sua missão ainda não havia terminado, que havia algo mais que ele deveria realizar. Essa experiência o tornou ainda mais determinado em sua fé, fazendo-o acreditar que está no caminho certo, guiado por uma força superior. Essa bala, que poderia ter sido o fim, tornou-se o início de uma nova perspectiva, uma renovação de sua confiança no divino. Ele falou na entrevista com Musk que agora ele é crente em Deus, e foi um verdadeiro milagre o que aconteceu com ele. Ao longo da história, vimos vários casos de líderes e celebridades que anunciaram publicamente sua fé. Pense em personagens como Constantino, o imperador romano, que se converteu ao cristianismo e mudou o curso da história. Ou, mais recentemente, figuras como Kanye West, que passou de rapper a pregador, proclamando sua fé em Deus. Essas conversões sempre geram uma mistura de admiração e ceticismo. Algumas pessoas veem isso como um verdadeiro despertar espiritual, enquanto outras suspeitam que pode haver motivações ocultas por trás dessas declarações.
Isso nos leva a questionar: por que essas figuras escolhem anunciar sua fé de maneira tão pública? Será que é uma busca genuína por significado e propósito, ou há algo mais em jogo? Em alguns casos, a fé pode ser uma forma de se conectar com um público específico, de fortalecer uma base de seguidores, ou até mesmo de ganhar simpatia em momentos de crise. Por outro lado, também pode ser uma expressão sincera de transformação pessoal, onde a pessoa realmente encontrou algo maior que mudou sua vida. Quando olhamos para as declarações de Trump e Musk através dessa lente, nos deparamos com questões profundas sobre a natureza da fé e como ela é percebida em uma era onde tudo se torna público e amplificado pelas redes sociais. Essas conversões são um reflexo de uma busca maior por espiritualidade em um mundo cada vez mais caótico? Ou estamos apenas testemunhando uma nova tendência, onde a religião é utilizada como uma ferramenta de influência? Essas perguntas são difíceis de responder, mas são essenciais para entender o impacto que essas figuras têm na sociedade e como elas moldam a forma como a fé é vista e vivida no mundo moderno. Um tema que está se tornando cada vez mais relevante é como a fé e a espiritualidade se encaixam em um mundo dominado pela tecnologia. Com o avanço constante da ciência e da tecnologia, representado por figuras como Elon Musk, a questão que surge é: qual é o lugar da religião e da fé em nossa era moderna? Nos dias de hoje, a rápida evolução da tecnologia, impulsionada por gigantes como Elon Musk, levanta questionamentos profundos sobre o papel da fé e da espiritualidade. Vivemos em uma era onde a inteligência artificial, a exploração espacial e a biotecnologia estão remodelando o que significa ser humano. As descobertas científicas nos desafiam a repensar conceitos antigos, como a criação do universo e o propósito da vida. No entanto, a fé continua a ser um farol para muitos, oferecendo respostas e conforto que a ciência não pode proporcionar. Essa interseção entre fé e tecnologia nos faz refletir sobre questões existenciais. Será que a tecnologia está substituindo a espiritualidade? Ou pode ela coexistir, complementando-se mutuamente? Por um lado, a ciência nos oferece meios para prolongar a vida, explorar novos mundos e entender o cosmos em níveis que nossos antepassados jamais imaginaram. Por outro, a espiritualidade responde às necessidades humanas mais profundas, como o significado da existência, a busca por propósito e a conexão com o divino. O lugar da religião em nossa era moderna não é apenas de resistência às mudanças, mas de adaptação e integração. Em meio a inovações que podem parecer frias e impessoais, a fé fornece o contexto ético e moral necessário para guiar essas transformações. Além disso, a espiritualidade pode se beneficiar das novas tecnologias, criando formas inovadoras de expressão religiosa e práticas espirituais. Por exemplo, plataformas digitais permitem que comunidades religiosas se conectem globalmente, e a realidade virtual pode oferecer experiências imersivas de meditação e adoração. A questão não é apenas sobre onde a religião se encaixa em um mundo tecnológico, mas como ela pode moldar esse mundo, garantindo que o avanço tecnológico continue a servir o bem-estar humano e espiritual. A era moderna não precisa ser uma era de conflito entre fé e ciência, mas pode ser uma época de sinergia, onde ambas trabalham juntas para explorar e entender as maravilhas do universo e da existência humana. A tecnologia tem mudado quase todos os aspectos de nossas vidas, desde a forma como nos comunicamos, até como trabalhamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Mas e quanto à nossa vida espiritual? Será que a tecnologia está substituindo a religião, ou há uma forma de as duas coexistirem? Pense no quanto a internet e as redes sociais mudaram a maneira como as pessoas compartilham suas crenças e buscam orientação espiritual. Hoje, você pode participar de cultos ao vivo, ler escrituras sagradas em aplicativos e até discutir temas espirituais em fóruns online. Mas será que isso é suficiente para preencher o vazio espiritual que muitos sentem?
um dos temas mais fascinantes é a relação entre a inteligência artificial e a espiritualidade. Elon Musk, por exemplo, é conhecido por suas opiniões sobre IA, alertando sobre seus perigos e possibilidades. Mas como a IA se relaciona com questões de fé? Será que é possível que uma máquina compreenda ou mesmo participe de experiências espirituais? Algumas pessoas acreditam que a IA pode ajudar a expandir nosso entendimento do universo e da existência, enquanto outras temem que ela possa afastar as pessoas da espiritualidade, tornando-as mais dependentes da tecnologia e menos conectadas com o divino. Musk, que muitas vezes parece cético em relação à religião tradicional, ainda assim demonstra um fascínio pelo futuro da humanidade e pelo papel que a tecnologia desempenhará nesse futuro. Isso levanta a questão: será que a busca por avanços tecnológicos pode, de alguma forma, ser vista como uma nova forma de espiritualidade? Ou será que, ao nos tornarmos mais dependentes da tecnologia, estamos nos afastando de algo essencialmente humano? Estamos vivendo em uma era de transição sem precedentes, onde a linha que separa o natural do artificial, o humano do tecnológico, se torna cada vez mais indistinta. A inteligência artificial e a automação redefinem a maneira como trabalhamos, comunicamos e até mesmo compreendemos o mundo ao nosso redor. Nesse contexto, a busca por significado, propósito e conexão espiritual se torna uma necessidade premente, quase uma urgência existencial. A tecnologia, por mais poderosa e transformadora que seja, pode facilmente se transformar em uma distração sedutora, um ruído constante que nos desvia do que realmente importa: nossa essência, nossa humanidade e nossa ligação com o divino. Nesse ponto crítico da história, é fundamental que reflitamos sobre o equilíbrio entre essas duas forças. Como podemos navegar nesse mar de inovações sem perder de vista nossa bússola espiritual? Será que estamos usando a tecnologia para aprofundar nossa compreensão do mundo e fortalecer nossa fé? Ou estamos nos deixando levar por uma correnteza que nos distancia de nossa verdadeira natureza? E além disso, qual é o papel dos líderes influentes como Elon Musk e Donald Trump nesse cenário emergente? Esses ícones do progresso tecnológico e político estão nos conduzindo a uma nova era de espiritualidade, onde a fé é reinterpretada à luz das inovações modernas. Ou estamos sendo atraídos por uma miragem, uma ilusão digital que nos distrai do verdadeiro propósito espiritual? Essas questões nos convidam a uma introspecção profunda. À medida que nos envolvemos cada vez mais com a tecnologia, devemos nos perguntar: estamos mais conectados com o nosso eu interior e com o divino? Ou estamos nos distanciando deles? Em um mundo onde a tecnologia promete soluções rápidas e respostas instantâneas, o desafio real pode estar em desacelerar, em buscar a verdade que não pode ser encontrada em circuitos e códigos, mas sim na quietude da alma e no mistério da fé. Enquanto navegamos por este território desconhecido, somos chamados a redefinir o que significa ser humano, a reencontrar nosso propósito em meio a essa tempestade de mudanças. Precisamos de discernimento para distinguir entre o progresso que enriquece nossa espiritualidade e aquele que nos afasta de nossa verdadeira essência. Como tal, o papel de cada um de nós é crucial, pois as decisões que tomamos hoje moldarão o futuro de nossa conexão com o divino. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo o que discutimos. Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos e onde figuras públicas fazem declarações impactantes sobre fé e espiritualidade, é natural nos perguntarmos: qual é o verdadeiro papel da fé nos dias de hoje? As declarações de figuras como Donald Trump e Elon Musk sobre religião nos fazem perceber o quanto a fé ainda é um tema central em nossa sociedade, mesmo em uma era dominada pela ciência e tecnologia. Essas discussões não são apenas sobre crenças pessoais. Elas afetam milhões de pessoas, moldando opiniões, comportamentos e até mesmo decisões políticas. Pense nisso.
Quando um líder influente declara uma nova fé, isso pode inspirar muitos a reavaliarem suas próprias crenças. Mas, ao mesmo tempo, pode levantar dúvidas e ceticismo. Afinal, estamos em um mundo onde as motivações por trás das ações nem sempre são claras. É por isso que é tão importante analisar essas declarações com um olhar crítico, mas também com um coração aberto. Devemos questionar, sim, mas também devemos estar dispostos a aprender e crescer com essas discussões. No final das contas, o que importa é como tudo isso impacta você pessoalmente. Como essas questões de fé e espiritualidade se encaixam na sua vida? Você já se perguntou se a sua fé é influenciada pelo que vê e ouve nas mídias? Ou se ela é algo que vem de dentro, algo que você construiu ao longo do tempo? Eu te convido a refletir sobre o papel que a fé tem na sua vida. Será que figuras como Trump e Musk podem realmente influenciar a forma como você vê o mundo e a sua espiritualidade? Ou será que a verdadeira fé é algo que transcende líderes e tecnologia, algo que é íntimo e pessoal, mas que ao mesmo tempo nos conecta a uma verdade maior? À medida que avançamos para o futuro, a interação entre fé e tecnologia, entre o pessoal e o público, entre o espiritual e o material, só se tornará mais complexa. Mas essa complexidade não precisa ser uma coisa ruim. Pelo contrário, pode ser uma oportunidade para aprofundarmos nossa compreensão de quem somos e do que acreditamos. Vamos continuar essa jornada juntos. A fé, assim como a vida, é uma jornada constante de descoberta e crescimento. E enquanto caminhamos nessa jornada, que possamos ser guiados por sabedoria, discernimento e, acima de tudo, amor. Lembre-se de que você nunca está sozinho nessa jornada. Quer você busque respostas na religião, na ciência, ou em algum lugar entre os dois, o importante é que você continue buscando, questionando e aprendendo. E sempre que precisar de uma pausa para refletir, lembre-se de que há uma comunidade aqui pronta para compartilhar, discutir e apoiar. Obrigado por ter me acompanhado nessa conversa. Se este conteúdo te tocou de alguma forma, não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários e se inscrever para continuar essa jornada conosco. Paz e bênçãos para todos vocês. E até a próxima reflexão.